Olá, tudo bom, meus queridos do Múltiplo Essencial? Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Julie Wag, eu sou terapeuta multidisciplinar com base em filosofia clínica e trabalho com outros vários segmentos aqui nas plataformas Múltiplo Essencial, né? Só que hoje é quarta-feira, dia de terapia, acolhida, ouvidoria, feedback, escuta, né? Dia de trabalhar o psicoemocional, mas trabalhar de forma integrativa, né? Que a gente trabalhe também o restante do ser, do corpo, da consciência. É, eu vou já pedir de antemão, né, e lembrar, para que se você quiser, né, e se interessar pelo conteúdo, você dê uma força aqui, né? Se você está na nossa plataforma do Instagram, você seguir a página, compartilhar os conteúdos, né? Colocar nos stories, indicar, tá? Se você está aqui no Face, na página do Face, curtir a página, seguir a página, compartilhar, né? Abrir debate, né? Fazer seus comentários aí nas postagens, né? E ficar de olho no nosso calendário, né? Cada dia da semana a gente trabalha com um segmento diferente, né? Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio da comunicação, então a gente quer uma comunicação fluida para essa parte que é tão importante das terapias, né? E se você está aqui no nosso YouTube, né? Por favor, curtir esse vídeo se você achou legal, descurtir se você não achou legal, colocar os porquês no comentário, dialogar conosco, tá? E também aí se inscrever no nosso canal, ativar o sininho em todos, o que você preferir, né? E vamos lá. Nesse Setembro Amarelo, né? No primeiro dia a gente anunciou isso, já colocou lá um conteúdo com algumas sobre essas pautas, né? E agora, a cada semana, né? Ou seja, as outras três, fazendo um mês, além da primeira, onde foi anunciado isso, a gente está trazendo um tema relacionado com a erradicação dos altos índices do suicídio, né? E aí a acolhida nos quadros de depressão, ansiedade, que levam muito a isso, né? Então, assim, no primeiro dia a gente abordou um aspecto psicoemocional, que foi na outra quarta-feira. Nessa quarta-feira a gente vai abordar o aspecto da alimentação e da suplementação, que eu tenho aqui na nossa equipe Múltiplo Essencial. Eu sou terapeuta e nós temos também um nutrólogo e um médico ortomolecular, ambos são naturopatas e são voltados para o bem-estar integrativo, assim como eu, né? A gente não divulga nomes porque eles já têm uma carta de paciente muito vasta e também trabalham aí doando, né, consultas, então essa carta também já está preenchida. Eu venho fazendo alguns cursos de extensão com eles, né, integrando com a parte da terapia do psicoemocional, e está sendo muito transformador, e nós temos essa equipe e eu trabalho de forma integrativa, então não acredito alguém chegar aqui na sessão e a gente fazer uma abordagem apenas nesse âmbito da terapia, da escuta, da ouvidoria, e multidisciplinarizar apenas com ferramentas que impactam mais o psicoemocional, a respiração, e a gente não mexer também com os neurotransmissores, não mexer um pouco mais profundamente com a questão fisiológica, o organismo em nosso favor, né? Eu acho que se é integrativo é isso. Na quarta-feira que vem, o nosso vídeo nessa temática do Setembro Amarelo, ele vai abordar temas, né, e assuntos da esfera do parapsiquismo, né? Ou seja, vulgo espiritualista, assuntos que vão mais para esse lado do espírito, nessa vertente ainda, com essa temática do Setembro Amarelo. Eu tô com uma cola aqui, é claro, porque eu ainda tô começando a estudar essa esfera, né? Mas eu tô com essa equipe maravilhosa, então vamos começar. A primeira coisa que na integrativa, qual a minha intenção pelo menos aqui no meu processo clínico, em fazer essa outra abordagem, fazer essas indicações, né, e encaminhar esses partilhantes que precisem, né, que estejam em situações de depressão, situações de iminência, em fase de ideação suicida e tudo, e outras demandas mais, muita ansiedade, para para eles poderem obter algumas receitas de suplementação, algumas prescrições de alimentação, né?
já com tudo por escrito, do quadro deles, de como que é a estrutura de pensamento deles, o que eles vêm passando, para esses profissionais que também são da saúde no âmbito alimentar, no âmbito da suplementação. Qual a intenção? A intenção é a gente passar, a gente entrar de cabeça nesse novo paradigma integrativo, se compreender como seres inteiros, integrais, cujas diversas esferas estão 100% conectadas e não tem condição de serem vistas, abordadas e trabalhadas de forma fragmentada, de forma separada, né? Então é por isso. E aí agora a gente vai falar, eu vou falar algumas coisas, na verdade eu vou lendo, né? E vou explicando, né? Então, assim, alguns alimentos que podem combater a depressão, tá? O cacau, né? Ele combate a depressão porque ele tem um efeito nas endorfinas, né? Que a gente fala muito que o cacau tem efeito na serotonina, dopamina, não é exatamente isso. Ele tem um efeito mais enfático nas endorfinas, embora ele também libere dopamina. Dopamina é um neurotransmissor vulgarmente chamado de hormônio do prazer, só que ele é efêmero. Então, se fosse só na dopamina, ele não seria tão indicado, porque poderia ter uma disforia depois, né? Depois de ter aquele pico do hormônio do prazer, a pessoa poderia entrar num quadro de disforia, por contraste ali, né? Porque é muito efêmero, mas ele também tem impacto nas endorfinas, então ele é bem bacana, ele é antioxidante. Só que ele tem cafeína e ele também pode causar dependência devido a esse efeito que ele também tem na dopamina. Então, assim, é muito importante atentar para as quantidades de cacau e para os horários, né? Mas ele deve participar de uma dieta, né? Não é nem uma dieta, mas de um programa alimentar de alguém que está sofrendo aí com depressão, né? A castanha do Pará, ela tem zinco e ela tem selênio, né? E isso impacta positivamente as funções cerebrais que estão relacionadas com o humor, né? E também com a tireoide. E essas funções cerebrais que estão relacionadas com o humor, uma vez que você consuma as castanhas do Pará, né? Também tem que ver no médico direitinho, a quantidade direitinho, a frequência. Você vai ter ali um up no seu humor, no sentido de você não ficar tão para baixo, né? As sementes de girassol, né, elas têm a vitamina B1, que é a tiamina, né? E essa tiamina, nelas são contidas tanto serotonina como a dopamina. E embora a dopamina seja efêmera, como eu te falei, a serotonina, ela tem maior duração e ela esse neurotransmissor é vulgarmente chamado de hormônio da felicidade. Então, não sendo do prazer, sendo da felicidade, é uma coisa menos efêmera, mais duradoura. Então, entram também as sementes de girassol nessa dieta, né? Os peixes, eles têm ômega 3, têm gordura boa, né? Então, eles conseguem contribuir para o metabolismo cerebral através da vitamina B12, né? E esse metabolismo cerebral, ele tem relação direta com esses estados de disforia, de depressão e tudo. Então, você otimizando esse sistema, você consegue um ânimo extra, né? O principal, que às vezes a pessoa nem tem outras prescrições, nem nenhuma outra dieta, mas ele entra com triptofano, né? E o que é fonte de triptofano? Porque triptofano, ele tem um apanhado de nutrientes e de vitaminas que atuam em vários neurotransmissores diferentes que em conjunto trazem um resultado muito positivo, ideal. Se você ministrar, pode tomar ele até manipulado, né? É só pegar uma receita e ir na farmácia de manipulação, ter passado por esses médicos, né? E ele também ajuda aí, por exemplo, ao invés de você ter que tomar, se você está com sono desregulado, ao invés de você tomar um remédio de tarja preta, tarja vermelha, um remédio que vai te causar dependência, uma medicação controlada, ou ao invés de você ter que tomar melatonina, que é o hormônio do sono, né, que não tem efeitos colaterais, né, não vai gerar nenhum malefício secundário, se você precisar regular o sono, mas o triptofano já dá conta. Ele também ajuda nessas taxas de melatonina, além de outras coisas, tudo junto. E quais são os alimentos por meio dos quais você consegue o triptofano, caso você não tenha perfil para ter a prescrição da fórmula exatamente, a fórmula em si, né, na manipulação.
Aveia, banana, romã, abacate, morango, pêssego, nozes, manga, mamão, laranja, ovos, gergelim, linhaça, semente de abóbora, tá? E claro, você não vai comprar isso tudo e sair comendo ao mesmo tempo. Você vai escolher o que te agrada mais, vai encaixar nos seus horários de refeição e vai contar com uma assistência médica para isso, tá? A cúrcuma, né? Ela tem a curcumina e a curcumina também aumenta a serotonina. Então, a cúrcuma é aquela raizinha de açafrão. Açafrão e cúrcuma é a mesma coisa. Então, se você conseguir in natura a raiz para você ralar, melhor ainda. Ela tem aquele amarelado forte, quase alaranjado. E você pode tomar uma colherzinha de café na sua primeira água matinal todos os dias. E ela também atua sobre a serotonina, né? Que eu já expliquei o que é. Você tem também fórmulas naturais que podem combater a depressão, que está nesse escopo, nessa esfera que eu te falei da suplementação, né? E aí, ao invés de eu citar todas que tem aqui, eu vou citar acetil L-carnitina, não vou falar os motivos, senão vai ficar imenso o vídeo, né? S-adenosilmeticonina, né? Que é chamada vitamina do humor, né? Ela atua nos líquidos cerebrais, né? Nos neurotransmissores, age mais rápido do que a medicação e não tem efeito colateral. Então, ela age mais rápido que medicação controlada, que é uma coisa que faz muito mal, causa dependência, né? Que só pode ser legal numa primeira intervenção pontual em função de uma emergência, né? E logo depois teria que ser retirada. Isso eu vou falar no final do vídeo, né? Que isso aqui pra mim eu diria, é a alternativa ao psiquiatra, é a alternativa à medicação controlada. Só que eu gostaria de dizer mais, deveria ser o contrário, né? Deveria ser a primeira intervenção psicoterápica, terapêutica, de escuta, de ouvidoria, de acolhida, e junto com essa primeira intervenção já ir para alimentação, suplementação como base fisiológica, para atuar ali integrativamente, né? E a pessoa ter algum ânimo, um up, né? O biquinol, que é uma modificação da coenzima Q10, né? Que tem tudo que a gente precisa, é maravilhoso. Resveratrol trans, tem muita coisa aqui. Eu não teria como ler toda essa coisa da esfera da suplementação. Mas a gente tem isso, a gente tem esse mãos para quem chega e para quem está fazendo acompanhamento aqui terapêutico, filosófico, tá? Lançando mão das ferramentas multidisciplinares, sejam elas da voz, da respiração ou de cunho criativo, não importa, vai ter esse suporte também junto, né? E ele é super importante, né? E aí a gente, assim, pulando aqui essa parte para não citar muita coisa do escopo da suplementação, já que isso a gente consegue já na consulta e tudo. Também tem os alimentos que eles causam a depressão, né? Esses alimentos com zero gordura, que as pessoas começam, não, eu tô deprimida porque eu não tô bem com a minha aparência, então eu vou comer zero gordura. Eles têm muito sódio, isso pode agravar uma depressão. Fast food, açúcar, sódio, corantes e afins, isso agrava a depressão. Adoçantes artificiais, eles botam a sua serotonina lá embaixo, né? Então, seu vulgo hormônio da felicidade vai baixando os níveis, a sua produção e tal, vai piorando, vai ficando deficitária, né? Se você consome essas coisas, né? O adoçante artificial. Açúcar refinado, porque tem gordura ruim, ele baixa a energia, ele traz cansaço, ele dá um pico de energia na hora, libera também muita dopamina, ela é efêmera, depois você fica caído, você precisa mais, é bem esquisito. A cafeína, tomar só uma xícara pequenininha de café pela manhã, né, é ok. Mas depois ele causa acidez, insônia, então ele causa coisas secundárias que podem agravar um quadro de depressão e de ansiedade, porque esses efeitos que eles estão causando, né, eles corroboram esse mal-estar, a questão do desconforto, né.
Óleos hidrogenados, margarina, né? Eles bloqueiam totalmente o fluxo de sangue. Totalmente não, eles bloqueiam parcialmente, mas vultuosamente o fluxo de sangue para o cérebro, né? Imagina, se você não tem o seu fluxo de sangue correndo para o cérebro naturalmente, o que que isso pode ocasionar em todas essas questões dos neurotransmissores, da sua condição fisiológica, né? Deve ser bem grave, né? Alimentos com alto índice glicêmico, eles vão causar algo parecido com o açúcar refinado que eu já falei, né? Então, assim, o cereal, as balas, rosquinhas, bolos, pães, né? Tudo que tenha muito carboidrato, né? Ele tem alto índice glicêmico, né? E afins, eles vão causar a mesma coisa que eu falei do açúcar refinado ali, né? Então, assim, é muito importante isso tudo. A pessoa que tem que ver também uma coisa chamada fadiga adrenal, né? Que existe um exame que a pessoa faz, né? Que é a curva salivar do cortisol, para ver como é que tá, né? Então, esses exames aí, conjugados e tudo, ver essa condição clínica da pessoa como um organismo integrado, inteiro, total, vai trazer resultados de que ela possa ter prescrições e ter outro tipo de alimento e alguma suplementação, né? E mais vai conseguir os papéis dos exames específicos e uma vez isso seja mexido, né? No sentido de você reformular, né? De você realmente rever todos esses hábitos e incluir alguma suplementação e fazer alguns exames que também possam ter a ver com isso, eles dão uma boa base para você partir dali, daquela solidez. Você não está tendo que se levantar com a terapia direto daquele abismo, né? Daquele buraco, né? Isso é super importante, né? Nós temos receitas de chá, que também auxiliam no processo de depressão, né? E existem também as vitaminas, né? O ácido fólico a 5 miligramas à noite, triptofano que eu falei, né? Se for suplementado, né? A 200 miligramas, né? Isso em jejum, né? E dá para associar isso com outras coisas e tudo, mas isso tudo a gente tem que conversar clinicamente, né? Agora, o que eu queria deixar aqui, uma observação hiper importante, hiper relevante, que eu iria falar no início, mas deixei para falar no final, é que, assim, qual a ideia? Você chegou na clínica filosófica multidisciplinar e a gente vai fazer um levantamento, né, de quem você é, qual a sua subjetividade, né, como que é a sua estrutura de pensamento, sua malha intelectiva, né, como que você representa a realidade, como você lida com o mundo. A partir disso, o programa, com as ferramentas multidisciplinares, né, sem ser essa aqui que eu estou falando da alimentação, da suplementação, aquelas da clínica filosófica multidisciplinar, a gente vai ver se são ferramentas criativas, se são ferramentas do plano da esfera parapsíquica, se são ferramentas que você trabalha respiração, voz, mobilização de energia, chakras, se são ferramentas que têm a ver com algum tipo de exercício. Então, nós temos vários. Esse programa, a gente aloca essas ferramentas, esses exercícios, junto com a escuta, com a ouvidoria, né? E com o transcorrer da sua historicidade, do que você está trazendo para as sessões, né? A gente aloca a frequência, a quantidade delas e o tipo delas especificamente para você, como um ser único, singular. E aí onde que entra essa parte que está sendo abordada nessa quarta-feira, né? Que a gente está articulando com a depressão, as ansiedades, o medo, né? O pânico, o setembro amarelo, né? E a erradicação das altas taxas, dos altos índices de suicídio, né? Isso entra da seguinte forma: você chegou, se você está num estágio, né, de quase consumar o ato do suicídio, você já tentou, né? A gente pode interceder com um laudo para uma intervenção psiquiátrica pontual de emergência somente naquele momento,
com uma medicação que ela vai atuar instantaneamente, né? E de maneira que as demais sessões da psiquiatria, né, elas venham para estejam voltadas, tá? Para já ir tirando gradualmente essa primeira medicação que foi introduzida e para ver como que está transcorrendo a sua nova alimentação e suplementação enquanto ela vai sendo retirada para dentro de menos de um mês, né? Você com sessões semanais na psiquiatria e na terapia, você não frequentar mais psiquiatra, não tomar mais nenhum remédio de uso continuado controlado de tarja vermelha ou de tarja preta, né? Nada da esfera dos laboratórios e da química e tal. E você depois continuar com o seu programa, né? Tendo conciliado as esferas da alimentação, da suplementação, né? E da clínica filosófica multidisciplinar. Essa é a ideia. Só que essa ideia sobre você talvez nem passar pela psiquiatria, ou você passar pontualmente para psiquiatria e ficar apenas, né, com a psicoterapia ou qualquer linha de terapia, né, que eu dei o exemplo da nossa aqui, conjugada com a suplementação e com a revisão da alimentação, né, sem ter que ficar frequentando o nutrólogo, isso vai ser visto e prescrito numa ou duas sessões, só consultas no caso deles, né? O que vai acontecer? Você fica com isso conjugado e sem nada de psiquiatria e de medicação controlada e menos ainda de contenção. A ideia, se a pessoa chega que ela precisa de uma intervenção psiquiátrica urgente, que foi a que eu mencionei, e se ela precisar de uma contenção, por ela ter alguma particularidade ali na base familiar e dos amigos que não dê para alguém ficar numa vigilância full time, tem como também a gente junto construir uma rede de vigilância full time, né? Em que a pessoa ou ela esteja aqui na sessão, ou ela esteja com um parente ou com outro, ou com uma rede de amigos, né? Claro que a pessoa tem que consentir, né? Então a ideia é essa. E logo em seguida, né, quando ela estabilizar, ela não precisa da vigilância full time, não precisa da medicação controlada, né, de farmácia alopática, de tarja preta, né, que causa dependência. E aí ela vai ficando com algo da suplementação que também tem data para ser retirado e a alimentação que pode ser maravilhosa ad eterno. Ela pode voltar para uma consulta depois que ela estiver bem e querer manter uma alimentação dessa, né, evolutiva, maravilhosa. E aqui dentro, e aqui na clínica, ou uma outra terapia, porque isso, como eu falei, pode qualquer psicólogo, psicanalista, terapeuta de qualquer área que esteja nos ouvindo agora, pode adotar esse tipo de integração, né? Esse tipo de articulação, né? Que prevê realmente algo mais evolutivo, mais sustentável e que não esbarra com essas perspectivas da gente ter que ter receio de algo que cause dependência, de algo que depois a pessoa não consiga retirar do uso dela, de algo que a pessoa numa recaída possa acabar misturando com alguma substância, um álcool, isso e aquilo, de algo que é da esfera, né, dos locais, assim, das intervenções de contenção, né, é algo que flerta com o sistema manicomial, com a máfia dos laboratórios, né, e é isso. Essa pessoa, esses terapeutas que estão com uma visão mais evolutiva, eles podem recorrer a isso da mesma forma que eu recorro, né? E aqui isso já ocorre assim, que é terapia multidisciplinar com base em filosofia clínica. Ela é integrativa tanto das próprias ferramentas que existem nessa multidisciplinar, como
em agregar esses outros profissionais que atuam em áreas que não lidam com nada que cause nenhum tipo de intervenção com a noção de internação e nenhum tipo de intervenção medicamentosa, de medicamento pesado, né? E é isso. Eu estimo que vocês tenham gostado, tá bom? E na quarta-feira passada, se vocês quiserem, tem vídeo aqui já falando sobre a esfera psicoemocional, sobre como abordar e não abordar, né? Sobre a rede das pessoas que são responsáveis e corresponsáveis, né? Por todas as pessoas que estiverem nessa iminência. Esse aqui agora sobre alimentação e suplementos, sendo integrados a essa acolhida, né? A essa escuta e essa ouvidoria. E semana que vem, para fechar o Setembro Amarelo, o tema do Setembro Amarelo, a gente vai ter um vídeo abordando as questões parapsíquicas. Ou para quem estiver curioso disso, ou para quem... para aquelas pessoas cuja singularidade, cuja estrutura de pensamento flerte, né? E aprecie esses valores e essa ordem de coisa, tá bom? Então é isso. Um beijo grande. Até a próxima.